Eu não sei nem por onde começar, talvez pelo começo mesmo, né? 3 anos atrás eu tava saindo de um relacionamento tóxico. E foi exatamente nesse limbo que eu conheci a Ana. Não foi nada cinematográfico, tá? A gente se conheceu num grupo de amigos, desses rolês de sexta à noite que viram conversa de madrugada. Ela era prima de uma amiga da minha irmã. Apareceu de última hora naquele churrasco. E sei lá, a conexão rolou. Ela não era a mais bonita da roda, mas era diferente. Tinha aquele jeito calmo, sorriso tímido, mas firme. Lembro direitinho da primeira vez que ela riu de verdade comigo. Foi quando eu errei o nome do gato dela e chamei de Pickles em vez de Pixel. Enfim, a gente começou a se falar no WhatsApp. Saímos algumas vezes e, sem perceber, eu já estava chamando ela de meu amor. Não foi rápido, foi construído. Tudo meio silencioso, sabe? Sem grandes explosões de paixão, mas com um conforto bom. Ela era daquelas que lembrava de coisas pequenas, tipo o jeito que eu gostava do café, preto, sem açúcar, pelando, ou que eu odeio ficar de meia dentro de casa. Esses detalhes que ninguém presta atenção, mas que mexem com a gente. E foi assim que eu caí. Com menos de 1 ano de namoro, a gente já dividia escova de dente, Netflix e senha de banco. Eu confiei nela, com tudo que eu tinha. Aliás, a gente até começou a planejar casamento. Nada grandioso, porque nenhum dos dois gostava de pompa. Mas falávamos de alugar um AP pequeno, adotar um cachorro, talvez ter um filho no futuro. E ela parecia querer o mesmo que eu. A Ana era organizada, daquelas que faz lista até para ir no mercado. Eu sou o completo oposto. Vivo esquecendo as coisas, perdendo carteira, celular, o juízo, e ela sempre me achava. Era isso que eu achava bonito. O quanto a gente se completava no caos. A família dela me adorava. A minha também a acolheu como se fosse filha. Até meus pais, que são meio desconfiados com todo mundo, chamavam ela de Nora. E olha que minha mãe não chama ninguém assim à toa. Teve um dia que ela chorou porque achou que eu ia terminar com ela só porque eu fiquei meio distante por conta do trabalho. Fiquei tão mal vendo ela daquele jeito que prometi pra mim mesmo. Essa mulher eu vou fazer feliz, nem que seja a última coisa que eu faça. E eu tentei, de verdade. Mas aí, cara, as coisas começaram a mudar. Não de uma vez. Foi como quando você percebe que a planta da sala tá murchando. No começo você pensa que é só falta d'água, depois descobre que é fungo e já era. A Ana começou a sair mais sozinha. Primeiro foi uma confraternização do trabalho, depois um happy hour com as meninas. Aí vieram os cursos de sábado, os retiros de domingo. Eu achava estranho, mas não queria ser aquele namorado controlador. Nunca fui. Confiava nela. Só que comecei a perceber uns detalhes. Tipo, ela nunca mais deixava o celular virado pra cima. Trocou a senha do e-mail. Tava mais impaciente comigo, como se eu fosse um peso, um incômodo. Um dia, fui dar um beijo nela de manhã. Ela virou o rosto. Disse que estava com dor de cabeça. Mas o que doeu mesmo foi a frieza nos olhos. Teve uma noite que ela chegou tarde, cheirando a um perfume que não era o dela. Disse que tinha testado um novo na farmácia. Beleza. Não falei nada. Mas fiquei com aquilo entalado. Passei a dormir mal, pensar demais, e ainda tentando não enlouquecer. Comecei a observar. E juro por Deus, eu não queria me tornar aquele cara paranoico. Mas estava tudo tão esquisito. Teve um dia que ela falou que ia pra casa da mãe e eu liguei pra sogra só pra perguntar de uma receita. Só que a mãe dela disse que a Ana não tava lá. Ela podia ter ido no mercado, sei lá. Mas deu aquele estalo. A ficha começava a cair, mas eu ainda resistia. Ela também começou a se arrumar mais. Tipo, maquiagem perfeita pra ir só trabalhar. Cabelo sempre feito, roupa mais colada. E eu, trouxa, elogiava. Tá linda, amor. E ela sorria de um jeito vazio. Só que uma noite, voltando do trabalho, parei no posto perto de casa e vi o carro dela estacionado. Ela tava dentro, com alguém. Eu não vi o rosto, só vi o gesto. Ela ria, jogava o cabelo pro lado, aquele jeito que era meu. Aquele sorriso não era pra mim. Eu não fui até lá. Não bati no vidro. Eu só voltei pra casa. E fiquei olhando pro teto, lembrando do nosso primeiro beijo, da primeira vez que ela dormiu na minha casa, da vez que ela fez lasanha pra mim mesmo odiando cozinhar. E aí, veio o dia. Ela chegou do trabalho, ou de onde quer que fosse, jogou a bolsa no sofá e ficou me olhando por uns segundos. Um silêncio estranho. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela respirou fundo e disse: "Eu preciso falar com você." Meu coração gelou na hora. Já sabia, já sentia. Mas nada me preparou pro que veio depois. "Eu não te amo mais, tá? Já faz um tempo. E eu tô com outra pessoa." Eu travei. As palavras não saíam. Ela continuou: "É o Rodrigo. A gente tá junto há uns 2 meses. Eu tentei me afastar, mas não consegui. Eu amo ele. E
Ela baixou os olhos. Eu tô grávida. Silêncio. Só o tic-tac do relógio da parede e minha respiração presa no peito. Eu não gritei. Não chorei. Só assenti. Falei. Tá bom. Ela ficou me olhando como se esperasse uma cena de novela, mas eu não dei isso pra ela. Levantei, fui até a cozinha, peguei meu celular e comecei a fazer chamadas. Ela saiu sem entender nada. E eu já tinha um plano. Depois que ela disse aquilo, que amava o Rodrigo, que estava grávida dele, eu simplesmente concordei. Falei, tá bom, e virei as costas. Mas por dentro, um terremoto. A vontade de gritar, quebrar tudo, socar a parede. Mas eu respirei. Eu me obriguei a respirar. Ela esperava um barraco. Sei disso. Esperava que eu surtasse, que eu implorasse, que eu dissesse, não faz isso comigo. Mas não. Só levantei, fui até a cozinha e comecei a ligar. Primeiro pro Léo, meu melhor amigo. O único que sabia da minha desconfiança. Aconteceu, mano. Falei. Ela me contou. O silêncio do outro lado foi mais pesado que a notícia. Pata que pariu. Ele soltou. E aí, o que você vai fazer? Eu não sei ainda. Mas vou descobrir quem é esse Rodrigo. Tudo. Cada maldito detalhe. Desliguei com a cabeça a mil. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na sala, no escuro, ouvindo as notificações do celular dela vibrar no quarto. Eu não mexi. Eu queria olhar? Queria. Mas não. Eu ia fazer diferente. Eu ia ser calculista. Ela já tinha me tirado tudo. Amor, confiança, paz. Mas eu ainda tinha uma coisa. Tempo. E eu ia usar cada segundo disso. No dia seguinte, no trabalho, eu só fiz o básico. A cabeça não acompanhava. Mas quando voltei para casa, sentei no computador, abri uma planilha em branco e escrevi no topo. Rodrigo. Comecei a puxar tudo que eu lembrava. Uma vez, a Ana comentou que o Rodrigo trabalhava com TI. Disse que ele era gênio dos códigos, que sempre ajudava nas planilhas da empresa. Isso foi antes de tudo acontecer, antes de eu desconfiar. Então eu tinha isso. Nome, profissão e uma empresa. Era um começo. Liguei pra Júlia, uma amiga da Ana que trabalhava na mesma empresa. Oi, Ju. Tudo bem? Desculpa te incomodar. É rápido. Você conhece um Rodrigo do setor de TI? Rodrigo? Conheço sim. Rodrigo Ventura, né? Trabalha daqui há uns 3 anos. Por quê? Fiz de conta que era algo besta. Ah, não. Só tava tentando lembrar o sobrenome dele. A Ana comentou dele outro dia. Estranho. Ela nunca falou muito com ele que eu saiba. Mas vai saber, né? Vai saber, ela disse. Pois é, vai saber mesmo. Anotei o nome completo, fiz uma busca rápida nas redes. Foto de perfil sorrindo, camisa social, cachorro no colo. O cara parecia o tipo certinho, aquele ar de bom moço. Mas tinha algo no sorriso dele que me incomodava. Forçado, falso. Mas podia ser só raiva minha também. 2 dias depois, falei com o Rafa, meu amigo de infância que trabalhava num escritório de advocacia. Não era detetive, mas tinha contatos. Mano, preciso saber tudo sobre um cara. Rodrigo Ventura. Sei que é meio errado, mas é pessoal. Ele destruiu minha vida. O Rafa ficou em silêncio por uns segundos. Te devo essa. Me dá uns dias. Enquanto esperava, continuei investigando por conta própria. Achei o Instagram do Rodrigo. Público. Um erro dele. Vi stories antigos com uma mulher morena. Comentários carinhosos de uma tal de Mariana. Fui atrás dela. Perfil fechado. Mas a bio dizia Mãe da Luísa. E uma localização. Piracicaba. Na mesma hora, liguei para uma prima minha que mora lá. Tá, e conhece uma Mariana que tem uma filha chamada Luísa? Acho que é ex de um cara chamado Rodrigo Ventura. Ela pensou por alguns segundos. Peraí, Rodrigo Ventura? Aquele cara que largou a mulher grávida para morar em São Paulo? Era isso. Era o começo da queda. Meu irmão mais velho, o Lucas, sempre foi mais cético. Quando eu contei tudo pra ele, inclusive que a Ana estava grávida do Rodrigo, ele ficou puto. Mas não do jeito que eu esperava. E você vai fazer o quê? Aceitar? Ficar quieto? Ele perguntou indignado. Não, mas também não vou me rebaixar. Mano, ela te destruiu. Ela te usou. E esse cara aí, esse Rodrigo, tu nem conhece o lado podre dele ainda. Eu tô descobrindo. Só cuidado, tá? Gente assim joga sujo. Eles não se importam em pisar nos outros pra conseguir o que querem. E quando caem, caem levando gente junto. As palavras dele ficaram martelando na minha cabeça. Eu não queria guerra, mas já tava nela. A diferença é que agora eu ia jogar direito. O Rafa me ligou 2 dias depois. Achei algumas coisas. Fala. O Rodrigo teve um processo por não pagamento de pensão. A Mariana, ex dele, entrou com ação há 2 anos. Eles têm uma filha, mas ele nunca registrou oficialmente. Sumiu. Mudou de cidade. Tá limpo agora, mas o histórico não mente.
Meu estômago virou. E mais, ele continuou. O cara já foi denunciado por assédio moral numa empresa antiga. Não deu em nada porque ele pediu demissão antes de ser investigado. Aquilo foi a gota. Ela tinha deixado 3 anos comigo, uma vida, um futuro, para se juntar com esse lixo. E ia ter um filho dele. Desliguei a ligação, fui até o banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho. Eu não era mais o mesmo cara. O cara que a Ana conheceu morreu no dia que ela falou que me trocou. O que sobrou de mim era outra coisa. E eu já sabia exatamente o que fazer. Desde aquela última ligação com o Rafa, uma coisa ficou clara pra mim. O Rodrigo não era só um traidor. Ele era um covarde com um histórico sujo, e a Ana tinha caído ou se jogado de cabeça nisso. Mas acima de tudo, eu entendi que essa história não era só sobre mim. Era sobre ela também. Sobre o quanto ela tinha se enganado, o quanto ela ia cair com força, e o quanto eu ia mostrar tudo isso com a frieza que ela não esperava de mim. Eu comecei a guardar tudo. Prints, conversas antigas, fotos de momentos que hoje pareciam piada. A planilha no meu computador virou quase um dossiê. Tinha datas, nomes, eventos, pequenos detalhes. Eu lembrava de cada vez que ela tinha mentido, como quando disse que ia dormir na casa da amiga e na verdade estava com ele, e juntei tudo com provas concretas. Vi fotos de stories antigos com reflexos dele no espelho do elevador, um carro igual ao do Rodrigo estacionado na frente da academia dela, e, num story despretensioso da Ana, vi uma pulseira no braço dela. Depois achei a mesma pulseira numa foto antiga do Rodrigo com a ex, Mariana. Detalhes pequenos, mas que juntos, contavam uma história que ela achava que ninguém ia descobrir. Mas não era só sobre eles dois. Era sobre mim. Sobre como eu ia sair disso com a cabeça erguida. Então fui atrás de mais. Chamei a irmã da Ana no WhatsApp, com quem eu nunca tinha tido muito papo, e joguei verde. Tá tudo bem com a Ana? Ela tem andado estranha. A resposta foi imediata. Ela não fala mais comigo desde que começou com esse tal de Rodrigo. A gente brigou feio. Eu não apoio o que ela tá fazendo. Mas ela tá cega. Disse que encontrou o homem da vida dela. Eu respirei fundo. A irmã tava magoada também. Talvez, de certa forma, me entendesse. E ela entendeu mesmo. Se você quiser, posso te mandar umas conversas dela comigo, pra você ver o tipo de coisa que ela anda dizendo. Ela me mandou várias mensagens da Ana debochando de mim. Ele nunca me fez sentir viva como o Rodrigo faz. Não tenho mais paciência pra esse relacionamento morno. Acho que ele nem vai reagir quando eu contar, coitado. Eu li tudo com um nó na garganta. Coitado. Eu era o coitado, na visão dela. Foi nesse dia que eu decidi. Não ia me vingar no grito. Ia fazer tudo de forma limpa. Precisa. Como se fosse um roteiro. E o final? Ia ser só dela. Ia ver o próprio reflexo despedaçado no espelho da mentira que construiu. Conversei de novo com a Thay, minha prima de Piracicaba. Pedi que ela falasse com a Mariana, a ex do Rodrigo. Demorou uns dias, mas a Mariana topou conversar comigo. A gente marcou por chamada de vídeo. Ela apareceu com olheiras fundas, cabelo preso de qualquer jeito. A filha, Luísa, corria ao fundo, com um tablet na mão. Eu sabia que uma hora alguém ia aparecer, ela disse antes mesmo que eu explicasse tudo. Você é o atual da nova dele, né? Ana, é isso? Eu confirmei com a cabeça. Ele é um canalha, ela continuou. Me largou grávida, prometeu voltar. Nunca mais vi. Deixou minha filha sem pai. Não paga pensão, só vive mentindo. Me bloqueou de tudo. E então ela me contou algo que me gelou o sangue. Ele não pode ter filhos. Fez vasectomia há 4 anos. Tenho os exames guardados. Fiquei em silêncio. Só olhei para a tela e senti meu corpo paralisar. Como é que é? Perguntei com a voz embargada. É isso. Ele não pode engravidar ninguém. Ou seja, ou ela mentiu para mim, ou mentiu para ele. E em qualquer dos 2 casos, algo ali estava podre. Podre demais. Voltei para casa com isso na cabeça. Eu precisava ter certeza. Comecei a puxar as datas. O início do caso deles. Quando ela disse que estava grávida. Quanto tempo fazia? E aí, um novo estalo. Na semana em que ela engravidou, a gente ainda estava juntos. Dormindo juntos. Fazendo amor. Tudo. Era meu? Não sabia. Mas ela dizia que era do Rodrigo. Talvez porque preferisse que fosse. Talvez para cortar de vez comigo. Ou porque realmente não fazia ideia. E decidiu escolher o novo amor como pai. Era tarde da noite quando fui até o quarto e abri a gaveta dela. As coisas ainda estavam lá. Perfumes, bijuterias, um bloquinho de anotações. No meio, encontrei um teste de gravidez escondido. Positivo. Ao lado, uma data. 18 de fevereiro. Aquilo bateu com a época que a gente ainda estava junto. Mas ela só me contou no começo de março. Ela sabia. Sabia que podia ser meu. Mas preferiu acreditar.
ou fingir, que era do Rodrigo. Naquele momento, tudo virou. Minha dor virou indignação. Minha mágoa virou força. Passei os 2 dias seguintes preparando tudo. Entrei em contato com a Mariana de novo, pedi que ela mandasse os exames da vasectomia. Ela mandou. Eu salvei. Juntei com as mensagens da irmã da Ana, com os prints de conversa, fotos, datas. Toda a verdade, crua, feia, inegável. E então liguei pra Ana. Preciso te entregar umas coisas suas. Documentos. Pode ser amanhã? Ela hesitou. Pode. Onde? Na casa do Rodrigo. Já que agora é lá que você vive, né? Silêncio. Tá. Estarei lá às 19 horas. Desliguei. Mas quem ia entregar não era eu. E ela nem imaginava quem estaria esperando por ela naquela sala. Eu sorri pela primeira vez em semanas. Um sorriso frio, controlado. Porque agora, finalmente, eu tinha o controle da história. E ela ia descobrir que, às vezes, o silêncio grita mais alto que qualquer escândalo. Era uma quarta-feira, fim de tarde. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Tudo cronometrado, cada peça no lugar. Me senti como se estivesse dirigindo um filme. Só que dessa vez, eu não era mais o protagonista traído. Era o diretor, o roteirista da dor dela. E a plateia era o mundo real. A Ana achava que ia encontrar comigo na casa do Rodrigo para pegar documentos. Ela não desconfiava de nada. Talvez achasse que eu tinha desistido, que já estava aceitando a ideia de vê-la feliz com outro cara. Tão ingênua. Ela tinha se achado esperta demais, fria demais, mas nunca me conheceu de verdade. Às 18h30, eu já estava na rua de trás da casa do Rodrigo, estacionado, observando de longe. A Mariana tinha chegado 10 minutos antes. Entrei em contato com ela dias antes e contei tudo. Ela topou participar. Aliás, ela queria. Estava cansada de ser silenciada, apagada, esquecida por um homem que destruiu a vida dela e fingia que nada tinha acontecido. Eu ofereci a chance dela dizer tudo na cara dele. E ela agarrou com gosto. Na sala da casa do Rodrigo, naquele exato momento, estavam a Mariana, a irmã da Ana. Sim, ela também quis vir depois que mandei tudo pra ela. E o Léo, meu melhor amigo, que se ofereceu pra gravar tudo com o celular. Não pra expor na internet. Isso não era novela. Mas pra registrar, caso um dia ela tentasse inverter a narrativa. Às 18h57, ela chegou. Vi de longe, descendo do Uber com aquela cara séria, olhar frio, mas com um fundinho de dúvida, como se algo ali não estivesse certo. Ela apertou a campainha. O Rodrigo abriu, sem saber de nada também. Eu não contei pra ele. Achei melhor assim. Deixei a verdade bater na cara dos dois de uma vez só. E bateu. A Ana entrou meio desconfiada, já procurando por mim. Mas quem ela viu primeiro foi a Mariana, sentada no sofá. A expressão dela foi imediata. Pânico. Travou. Olhou pro Rodrigo, que congelou. Que porra é essa? Ela perguntou, já olhando em volta. A irmã dela levantou de uma cadeira no canto da sala. Parabéns, Ana. Chegou na fase final do seu joguinho. Rodrigo já tava vermelho, tentando entender. Que merda tá acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando pra mim, que entrei logo em seguida. Eu só fechei a porta e disse. Sentem. Os dois. Vai ser interessante. A Ana ficou de pé, em choque. A Mariana, calma, começou a falar. Eu sou a ex do Rodrigo, mãe da filha que ele finge que não tem. Aquela que ele abandonou grávida, lembra? Que ele nunca registrou, que ele nunca viu. Rodrigo tentou interromper. Não é bem assim. Cala a boca. Ela cortou. Eu trouxe os exames da vasectomia também. Aquela que você fez há 4 anos. E que, curiosamente, impediria qualquer gravidez. Incluindo essa da Ana. A Ana arregalou os olhos. O quê? Você ouviu? Eu disse. Ele não pode engravidar ninguém. Nunca mais. O filho que você diz que é dele, talvez nem exista. Ou, se existir, talvez seja meu. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no peito, que enforca. A Ana tentou se justificar. Balbuciou algo como, eu não sabia. Ele me disse que... Mas a própria irmã dela cortou. Você mentiu pra todo mundo, Ana. Me afastou, humilhou o cara que só te amou, caiu nas mãos de um covarde e ainda quis sair como vítima. Rodrigo, então, se virou pra Ana. Você tá grávida mesmo? Perguntou com um tom de desconfiança. Claro que tô. Ela respondeu, quase gritando. Eu fiz o teste. Então por que escondeu isso de mim por semanas? Ele rebateu. A Mariana levantou e jogou os papéis na mesa. A verdade tá aí. Agora se virem. A Ana olhou pra mim como se implorasse por uma saída. Como se, de repente, eu ainda pudesse ser a tábua de salvação dela. Mas era tarde. Tarde demais. Você fez sua escolha, eu disse. Agora aguenta. Ela começou a chorar.
Um choro nervoso, descontrolado, de alguém que percebe que perdeu tudo e não tem mais controle de nada. Rodrigo estava imóvel, olhando para os exames, para o chão, para Mariana. A irmã da Ana já estava indo embora. Eu fui atrás. Antes de sair, olhei para ela uma última vez. Não se preocupe. Ainda vou fazer o teste de DNA. E se for meu filho, eu assumo. Mas não com você. Nunca mais com você. Fechei a porta. Lá dentro, só silêncio e ruínas. Do lado de fora, um vento leve. E pela primeira vez em meses, eu senti paz. Não vingança. Paz. Nos dias seguintes, o silêncio foi ensurdecedor. Depois daquela noite na casa do Rodrigo, eu não procurei mais a Ana. Ela também não tentou me ligar. Nenhuma mensagem. Nenhuma desculpa. Nada. Era como se a bomba tivesse explodido e deixado um vácuo no lugar. Eu esperava alguma reação dela, sinceramente. Algum pedido de perdão, nem que fosse falso. Mas nem isso. Talvez porque ela soubesse que não adiantava mais. A verdade tinha se espalhado. A irmã dela contou para a família. A Mariana, cansada de ser ignorada, decidiu expor o Rodrigo para os colegas de trabalho. E pelo que eu vi depois, ele pediu demissão. Sumiu. Apagou os perfis das redes sociais. Parece que fugiu, literalmente. Dizem que voltou para a cidade natal. Eu não fui atrás. Ele já estava derrotado por si só. E a Ana... Bom, a Ana continuou sumida. Por um tempo, eu me peguei olhando para o celular, esperando algum sinal. Raiva, tristeza, qualquer coisa. Mas tudo o que eu sentia era... exaustão. Eu não queria mais me prender àquilo. Era como se aquela história tivesse drenado tudo de mim. O amor, a mágoa, a vingança. Sobrou só o vazio. E curiosamente, o vazio pode ser um recomeço. Marquei o exame de DNA. Não foi fácil. Tive que entrar em contato com a Ana. E ela topou. Mas a frieza dela durante o processo doeu mais do que qualquer traição. Não tinha mais alma ali. Ela parecia um eco do que foi um dia. Magra, abatida, sem aquele brilho que eu tanto admirava. Quando saiu o resultado, meu coração quase parou. O filho era meu. Sim, meu. Não do Rodrigo. Ela me traiu, mentiu, destruiu nosso relacionamento. E mesmo assim, a vida decidiu deixar um pedaço dela comigo. Mas eu não vi aquilo como punição. Vi como uma escolha. A chance de fazer diferente. De amar sem esperar nada em troca. Depois de saber a verdade, liguei para ela. Perguntei o que ela pretendia fazer. A resposta veio seca. Vou seguir com a gravidez. Mas não quero criar a criança com você. A gente não tem mais nada. Respirei fundo. Doeu, mas entendi. Então a gente vai ter que conversar com advogados. Porque, goste você ou não, eu sou o pai e vou assumir o que for preciso. Ela não respondeu. Desligou. E assim ficou. Meses depois, recebi uma carta dela. Escrita à mão, com aquela letra pequena que eu conhecia tão bem. Dizia que tinha feito tudo errado. Que se arrependeu no segundo seguinte em que me viu sair pela porta. Mas que não tinha coragem de voltar atrás. Que preferiu mentir sobre a paternidade porque, no fundo, achava que eu merecia coisa melhor. Que ela se sentia vazia, mesmo com uma nova vida crescendo dentro dela. Que às vezes acordava chorando por lembrar de mim, do nosso começo, do jeito que eu fazia café do meu jeito e levava na cama para ela todo domingo. No fim da carta, um pedido. Cuida dele. Se ele tiver metade do coração que você tem, vai ser o melhor homem do mundo. Eu chorei. Pela primeira vez desde tudo. Não de dor, mas de luto. Luto por uma história que podia ter sido linda, que tinha tudo para dar certo, mas que foi afogada por mentira, ego, covardia. Hoje, meses depois, a criança nasceu. Um menino, Miguel. Eu vejo ele nos finais de semana. Ainda é estranho, sabe? Olhar para aquele rostinho e ver traços meus e dela. Mas eu amo aquele moleque com todas as forças que me restam. Ele não tem culpa de nada. E se depender de mim, nunca vai carregar o peso do passado. A Ana se afastou. Disse que precisa de tempo. Eu respeito. Mas fiz um acordo com a vida. Nunca mais vou me calar. Nunca mais vou me anular por alguém. E, principalmente, nunca mais vou duvidar da minha intuição. Rodrigo sumiu. Mariana voltou a trabalhar e diz que está bem. A irmã da Ana me manda mensagens de vez em quando, dizendo que reza por mim e pelo Miguel. E eu? Eu sigo. Com cicatrizes, sim, mas também com um amor novo. Um amor pequeno que usa fralda, chora de madrugada e me olha como se eu fosse o mundo. E quer saber? Para ele, eu vou ser. Fim.